Fala aí, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero tratar um pouquinho sobre o pré-jogo de Corinthians e Chapecoense, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite. O Corinthians vem de uma sequência muito ruim, empatou com a Portuguesa, empatou com o Cruzeiro, perdeu para Novo Horizontino e Curitiba, empatou com o Santos. Ou seja, vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer. E essa daqui é a maior sequência do Corinthians sem ganhar em muito tempo. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense, num jogo que jogou, mas não convenceu. E nessa próxima partida já saiu a lista de relacionados, mas nós temos alguns nomes ausentes. Nomes como Carrillo, Caio César, Memphis e Gabriel Paulista nem viajaram com o grupo, porque a comissão técnica quer preservar alguns atletas. Como vocês podem ver ali, os mais velhos e o Caio César, porque ele vem de lesão, ele jogou a última partida quase que os 90 minutos. Eles querem preservar para o jogo de domingo, entre Corinthians e Flamengo, o que eu acho válido e não válido, eu vou explicar o porquê. É válido porque são jogadores de mais idade, fora o Caio César que tá voltando de lesão, mas é inválido porque os caras não ganham há 5 jogos, não convencem. O jogo contra o Santos foi bom, mas como quem assistiu ontem o meu pós-jogo e quem assiste o Santos viu, jogar bem contra o Santos não é um parâmetro. Não é um parâmetro você ganhar ou empatar com o Santos, cara. Você tem que ganhar no mínimo, porque o Santos é um time muito limitado, principalmente com aquela zaga, com Adonis e o Zé Ivaldo. E olha que o Adonis Frias não é um mau zagueiro, salvou o Zé Ivaldo em muitas oportunidades. Para esses nomes, temos uma baita novidade na nossa lista de relacionados. E essa novidade é o Yuri Alberto. Eu abro o sorriso de ponta a ponta mesmo, eu gosto muito dele. A situação do Corinthians já está quase que pré-definida, porque como vocês podem ver aí, nós temos o Milanço, o Andileri, o Hugo, nós temos muitas faltas no meio campo, mas temos algumas novidades, como o Yuri Alberto que eu já citei. Zaccaria Labiá foi relacionado para a partida, o Matheus Pereira foi relacionado de novo, deve jogar. Então, dito isso, a provável escalação do Corinthians deve consistir em Hugo Souza, Mateuzinho ou Pedro Milans, Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu ou Andileri, Alan, Matheus Pereira, André Luiz, Rodrigo Garro e Yuri Alberto e Guinegão. Lembrando que a gente pode ter algumas novidades no time. A gente pode ter o Bidon no time titular, a gente pode ter realmente o Garro no time titular, mas é válido salientar que esse time está muito cansado. Tem tido novamente uma sequência muito grande de partidas, porém, agora, se eu não me engano, dias 26 e 30, o Brasil vai jogar, então vai ter essa parada para a data FIFA e os jogadores do Corinthians, porque o Hugo Souza não foi convocado, mas o Carrillo foi. Mas 90% dos jogadores do Corinthians vão ter um tempo para descansar e para treinar nessa data FIFA. Então a gente vai ter mais um tempo, e é por isso também que eu não acho muito válido você descansar todos esses jogadores. Mas então, é basicamente isso as informações da partida. O Corinthians vai jogar fora de casa hoje na Arena Condá. Vocês acham que o Corinthians vai dar conta de vencer essa partida? Sinceramente, gente, eu acho que sim. A Chapecoense é um time que vai brigar para não cair, assim como o Remo, assim como o Curitiba. O Internacional venceu ontem, mas é um time muito limitado com o Pesolano. O Pesolano arriscou tudo ontem e conseguiu ganhar nos últimos minutos ainda. O Cruzeiro é uma equipe que está se reestruturando, o Tite foi embora. Vamos ver quem que vai chegar. O Santos é candidato a rebaixamento com o Neymar, principalmente sem o Neymar. E o Corinthians é um candidato ali meio de tabela para cima. Então a gente tem que ganhar dessas equipes que são mais desfavorecidas no campeonato. A gente perdeu para o Curitiba, uma derrota cachapã de Curitiba, que já venceu 3 partidas fora de casa, venceu, se não me engano, do Mirassol fora, venceu do Cruzeiro fora e venceu do Corinthians fora. Esses pontos no fim do campeonato fazem diferença para eles, mas principalmente para a gente que está brigando na parte de cima da tabela. Se bem que o Corinthians nos últimos anos brigou na parte de baixo, mas enfim. A minha escalação seria basicamente essa. A única coisa que eu mudaria ali de verdade é tirar o Garro e colocar o Bidon. Por que disso? Porque o Garro tá sendo mais jogador de segundo tempo. E num jogo como esse, que vai ser um jogo que o Corinthians vai ter que propor jogo muito, provavelmente, a Chapecoense deve vir para se defender e tentar arrancar o empatezinho do Corinthians. O Corinthians tem que propor jogo e no segundo tempo o Garro entrando com gás novo já seria uma boa ideia. A minha escalação seria basicamente a mesma, só que com o Andileri para dar um descanso para o Bidu, o Milans para dar um descanso para o Mateuzinho, e eu tiraria o Garro, eu colocaria o Bidon e eu entraria com uma linha de 4-4-2 ao invés de um 4-1-3-2. E
Mas bom, gente, o que vocês acham da minha escalação? O que vocês acham da provável escalação? Vocês vão acompanhar a partida? Me digam aí nos comentários. Obrigado para quem assistiu até aqui. Tamo junto. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, eu agradeceria demais. Vamos ver mais. Hoje tem pós-jogo de Corinthians e Chapecoense para quem quiser acompanhar. E é isso, gente. Muito shorts para vocês, muito vídeo. Espero que vocês estejam por aqui. Obrigado para quem acompanhou. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. E vamos ver como o Corinthians vai desempenhar. No fim de tudo, meu palpite, por mais que o Corinthians esteja mal, o Corinthians é um time melhor que a Chapecoense. 2-0 pro Corinthians, sem muitos sustos. Vamos ver se eu vou estar certo. Tamo junto e até o pós-jogo, rapaziada. Valeu!